Senhor Deus, na sua palavra, tem, assim, digamos, o hábito de nos ensinar por parábolas, por comparações, por alegorias. Os profetas fizeram assim, Jesus fez assim, os apóstolos também procederam muitas vezes desta maneira, ensinando por comparação, ensinando por parábola, apresentando uma questão natural, física, humana, para que a gente tivesse entendimento de coisas espirituais. E uma dessas alegorias, dessas comparações, é a vinha. Você sabe que a vinha, ela é o conjunto das parreiras, é o conjunto das videiras, é o lugar onde estão plantadas a planta que produz a uva. E a vinha, nos profetas, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ela representa o reino de Deus, ela representa a obra de Deus. Aqui em João 15, com isso em mente, com essa alegoria, com essa comparação em mente, nós vamos ler João 15, do 1 ao 8. João, quarto dos Evangelhos, capítulo 15, nós vamos do verso 1 ao verso 8, quando Jesus usa dessa alegoria que já tinha sido usada por Moisés, por Isaías, pelos profetas, como eu já mencionei, e aqui ele se apresenta de fato e de verdade como sendo a videira verdadeira. Olha o que está escrito no verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O que Jesus estava querendo dizer com isso? De maneira bem simples, eu procuro ser bem didático, bem simples, para criancinhas entenderem. No mundo existem, desde que o mundo é mundo, existem, apareceram, foram criadas muitas religiões. Mesmo hoje, se nós categorizássemos, se houvesse algum tipo de IBGE para fazer o cálculo, para enumerar religiões, conceitos religiosos, segmentos religiosos, nós ficaríamos assim abismados. Porque, como se diz, há religiões para todos os gostos, para todos os fregueses, religiões criadas pelos homens. Agora, quando se trata de espiritualidade, Jesus é o único que pode dizer, eu sou a videira verdadeira. Existem outras videiras, outros que se apresentam, que se apresentaram ao longo da história como salvadores, como quem tinham a revelação divina, como quem tinham algo para dizer ao homem da parte de Deus. Mas o Cristo, o enviado do Pai, é o único representante legítimo. Tanto que no capítulo 17, eu vou ali rapidinho, só para complementar esse pensamento, quando ele faz a oração sacerdotal, no verso 3, João 17, 3. E a vida eterna é esta, : que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, é conhecer o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. E conhecer também o enviado do único Deus verdadeiro. O que ele quis dizer é que todos os outros que se auto-intitularam os enviados, que disseram, estamos aqui da parte de Deus, estamos aqui, temos uma revelação para a humanidade, estamos aqui porque um anjo nos falou, porque um anjo nos trouxe uma revelação. Todos estes são os mentirosos, são ladrões e salteadores, o que Jesus falou. Ele é o único. Por isso que ele volta lá no 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Na vinha de Deus, Jesus é a videira verdadeira, é a única parreira
e o Pai é quem cuida dessa videira. E ponto final. No dia que você entender isso, no dia que você entender que há um único Deus verdadeiro, e o único Deus verdadeiro enviou seu Filho para morrer, e nós temos a revelação no seu Evangelho, na sua palavra, aí você estará verdadeiramente apto para a salvação. Quanto você busca vertentes, verdades, entre aspas, conceitos, quanto você tenta alimentar o seu coração de filosofia religiosa. Não, pastor, mas tem muita coisa legal, é que o senhor não conhece. Talvez se o senhor conhecesse mais, o senhor gostaria e não falaria assim, não seria tão absoluto nas suas declarações. Olha, conhecer no sentido de ter o conhecimento, essa carinha de bobo aqui é só um disfarce. Conheço bastante. Olha, li tudo que você possa imaginar. Todos os conceitos, ao longo de toda a história, de qualquer religião, de qualquer vertente que você queira falar, nós sentamos numa mesa. Eu não sou um perito estudioso, um doutor para falar de divindades, mas um conhecimento genérico, geral de tudo, posso afirmar para você que tenho. E eu quis buscar esse conhecimento para poder até conversar com essas pessoas que estão iludidas nisso. O fato é, a revelação é, eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e o meu Pai é o lavrador. As outras videiras que há não são verdadeiras e não têm o Pai, o Deus Criador, como lavrador delas. Elas estão à mercê de si mesmas, elas estão à mercê daqueles que as criaram, daqueles que as idealizaram, e quem estiver nelas estará perdido. Agora, vamos prosseguindo. Toda vara, todo galho, todo ramo em mim que não dá fruto, estando em Jesus, Ele tira. Qualquer pessoa, você está em Jesus, está no Evangelho, e por maldade sua, como a figueira que negou o fruto ao Cristo, Ele tira, Ele arranca. Nós estamos em Jesus para dar fruto. Nós estamos em Cristo para frutificar, para a glória de Deus, para viver uma vida para a glória de Deus. Por outro lado, Ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Em Jesus, estando em Jesus, não a igreja, tem muita gente só em igreja, talvez você seja só um igrejeiro, uma pessoa numa igreja, numa denominação, na Graça, na Batista, na Presbiteriana, você só é uma pessoa da igreja. Foi batizado, que não é um batismo, você tomou um banho frio às vezes, dependendo da época do ano, você passou, foi só frio, você dá dízimo e oferta como quem paga a mensalidade do clube, não é, da agremiação, para fazer uso das imediações do clube. Você frequenta aquele lugar como quem vai num estádio de futebol. Você gosta do pastor, ele é um cara legal, você gosta das canções, mas você também ouve outro tipo de música. Você não está em Jesus. Quem está em Jesus verdadeiramente, como nós vamos ver já na sequência, está dando muito fruto, está frutificando amor, alegria, paz, tem o fruto da santidade, tem o fruto da pureza, tem o fruto do amor e está sendo limpo. Como, pastor? Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. São pessoas ligadas em Jesus. Tem gente que lê a Bíblia e não entende. Tem gente que vai num culto, o pastor prega 1 hora, a pessoa sai e fala, nossa, eu não entendi nada que esse pastor falou. Bom, tem alguns pastores, eu preciso fazer esse comentário, que pregam que ninguém entende, né? O diabo não entende o que eles falam. Mas vamos falar dos bons pregadores, dos pastores lúcidos, sóbrios, que buscam nas madrugadas o pão de Deus e entregam o pão de Deus. Você vai num lugar onde há um ministro fiel da palavra e você não entende nada, é porque a palavra não está entrando no teu coração. Uma vez que a palavra esteja entrando,
vocês estão limpos pela palavra. Verso 4, aí Jesus afirma, está em mim e eu em vós. Temos que estar numa ligação de comunhão profunda. Vocês em mim, eu em vocês. Mãos dadas com Jesus, coração unido ao coração de Jesus. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, o fruto nasce no galho, no ramo, mas não é dele, vem da videira e a seiva leva os nutrientes, aquele milagre da produção de um fruto. Um galho fora da videira não pode dar fruto. Se vocês não estiverem na videira, vocês também não darão fruto. É o que ele está falando. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estando em Jesus, estando nele, estando na palavra, estando em santidade, estando na prática do Evangelho, nós damos muitos frutos. Nós nos tornamos como ele é. Por isso que ele diz, por exemplo, no capítulo anterior, você lê depois João 14, 12, aquele que está em mim, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Deixa eu lhe contar, muitas histórias como essa eu poderia dizer. Tanto que eu vou falar assim até de uma maneira genérica, não um caso específico, porque esses casos são corriqueiros. Eu já vi, já testemunhei, já conheci pessoas, um exemplo, falar de libertação, problema espiritual, demônio mesmo, manifestada com demônio. Foi o padre, não conseguiu expulsar. Foi o pastor da denominação tal, não conseguiu expulsar. Foi o ancião da CCB, não conseguiu expulsar. Foi o ministro lá na testemunha de Jeová, não conseguiu expulsar. Aí foi um convertido de poucos meses de conversão. Não sabia nada da Bíblia, não sabia como padre, não sabia como ancião, não sabia como pastor tradicional. Poucos meses de convertido. Malimar sabia o que estava escrito no Salmo 23. Pois ele foi lá e expulsou aquela legião de demônios numa palavra. Em nome de Jesus sai. E aquela legião de demônios saiu e a pessoa ficou libertada. E ficaram, e nesses casos, eu estou contando casos genéricos, mas eu poderia falar de casos específicos exatamente assim. As pessoas ficam, mas como pode? O padre veio aqui, o pastor da igreja tradicional veio aqui, o ancião da CCB veio aqui, o sacerdote do Salão do Testemunho de Jeová veio aqui, o pastor da Adventista veio aqui, mas como eles não conseguiram, são homens tão cultos, tão inteligentes. E aí veio esse irmãozinho, me perdoe a expressão que eu vou usar, fedido, sem dente, banguelo, e ele veio aqui e expulsou o demônio saiu e não entrou mais na pessoa. Está dando fruto. Veja que ele não tem religião, ele não tem teologia, ele não tem seminário, ele tem Jesus. Ele tem Jesus, porque sem Jesus não pode fazer. Olha só, nós não podemos fazer nada. Estude, se você quiser fazer seminário de teologia. As pessoas, pastor, eu devo fazer um seminário teológico? Eu acho que deve, eu fiz alguns. Estudar, eu estudei muito, estudo até hoje, eu gosto de estudar, eu ocupo o meu tempo estudando. Agora, eu sei que eu não posso fazer nada sem Jesus. Sem teologia, sem estudo eu faço, agora sem Jesus eu não faço nada. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, secará e os colhe, lança no fogo e ardem. Mas se estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Tudo, pastor. Você vai estar em comunhão com Jesus. Seu coração vai ser um com o coração de Jesus. O Espírito Santo que sonda o coração de Jesus revelará
as coisas do coração de Jesus ao seu coração. Você vai estar em sintonia com o coração de Jesus. E aí você pode pedir, você vai pedir coisas que você sabe que são da vontade de Jesus te conceder. E aí essas coisas lhe serão concedidas. Para terminar, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim, e só assim sereis meus discípulos. Só tem um jeito de ser discípulo de Jesus: estar nele, que é a videira verdadeira, cujo pai é o lavrador, e limpo. Você tem que estar limpo. Se você não estiver limpo, se você estiver sujo, você vai ser arrancado da videira e você não vai dar o fruto para a glória de Deus. Amém?